Esse contrato vem sendo há anos não cumprido na integralidade. Tem vários itens aqui dentro que não são cumpridos. Tem as letras A, W aqui, tem outras situações, a questão dos plantões. Aliás, o Conselho pediu acesso a esses relatórios, né, o que está sendo cumprido e o que não está sendo cumprido. Então, a multa, e a multa progressiva, secretário, eu peço bem a discordar da sua manifestação nesse ponto. A multa progressiva é sim prevista na nossa ordenamento jurídico, em várias situações existe a progressividade da penalidade. Né? Não, é porque ela tem que alcançar o seu objetivo. O atual modelo de penalidade está demonstrado definitivamente que não funciona, porque continua se repetindo situação anos após anos, situações vêm se repetindo, e a gente ouve lá na tribuna do Conselho frequentemente reclamações. Tinha plantão disso, não tinha plantão daquilo, faltava plantão disso, não tinha plantão daquilo, não consigo fazer tal exame, não sei. Poxa, então o atual modelo de dar uma penalidade linear, que ela não se recrudesça, que ela não se que aumente, que ela está falido, não está surtindo efeito realmente, não está se garantindo o direito do paciente com o atual modelo. Então, e nós já falamos sobre isso e nós concordamos nesse ponto. O atual modelo que se aplica da multa linear, da multa que vai ser a mesma coisa. Porque a gente quer que realmente o hospital, ao assinar o contrato, tenha plena certeza que vai cumprir, que haja toda a boa vontade do mundo e a objetividade em cumprir o contrato. Né? O que está aqui, a gente louva a atitude do município, o esforço do município, aumentar os recursos. Realmente foi um salto muito expressivo, mais de 40%. De acréscimo nos recursos, realmente chama atenção. E a única coisa que a gente está pedindo através desse parecer aqui deem ao Conselho o mecanismo para poder fiscalizar efetivamente esse contrato. Porque esse contrato realmente, como disse os que se manifestaram antes aqui, que realmente possa haver, de fato, um acréscimo na mesma proporção, na qualidade do serviço oferecido à população. É isso que a gente está pedindo através desse parecer. Por isso, a minha opinião, eu reitero integralmente, que o Conselho aprove o parecer. Obrigado. Bom, eu tenho duas propostas e eu também tenho mais uma proposta recebida aqui pelo Sindicato dos Médicos, junto com o conselheiro Luiz, fazer a leitura. Gravataí, 14 de março de 2013. Ao senhor Rafael Marques da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gravataí RS. Em razão da formulação dos contratos de prestação de serviço entre o município de Gravataí e a Sociedade de Educação e Caridade Hospital do João Becker, venho por meio deste requerer dilação de prazo para análise do mencionado contrato, tendo em vista que não foi fornecido prazo hábil e razoável para ser analisado e apreciado o referido contrato, salientando a importância e a complexidade do mesmo. Desse modo, o prazo deve ser estendido antes do mesmo ser firmado entre o município e o hospital. Atenciosamente, Tatiane Pistão Kellerman, conselheira do Conselho Municipal de Saúde, Gravataí RS, Clarissa Bacinho, suplente do Conselho Municipal de Saúde, Gravataí RS. Conselheiro Gerson, conselheiro Esmeraldo. Bom, pessoal, eu estou de pouca fala, mas eu acompanhei o debate dos nossos camaradas aqui e vi de uma maneira bem clara assim. Vejo o esforço do governo, vejo o esforço do secretário, que não foi fácil, foi bem trabalhoso. Vejo o esforço de nós, conselheiros, estarem aqui para também tentar aprovar uma coisa que vai vir ao encontro do usuário, isso é muito bom. Vendo a solicitação do sindicato médico, na preocupação de que não teve prazo hábil para analisar, e vendo um pouco da nossa carência em termos técnicos, nós como conselheiros analisarmos, a não ser, claro, dentro da nossa conselheira Tatiana Guilherme, uma médica, que sabe bem como o fluxo anda, e também dentro das leis, o nosso secretário está dentro bem respaldado por ser um advogado, então essa parte a gente está bem surpreso. Mas eu gostaria de solicitar então que nós tivéssemos um prazo também. Para nós conselheiros aprovarmos hoje, fica meio delicado. Hoje, na situação que está o debate, fica meio complicado. E por eu ser uma pessoa que leva a sério a minha função dentro do conselho, o meu papel, eu gostaria de sugerir que estudasse aí uma forma de ter um prazo um pouquinho, mesmo que seja estendido aí alguma semana, para hoje fica complicado.
Mais alguém? Eu concordo com o colega do Esmeralda, também não tive condições de fazer uma leitura, né, de ter uma compreensão maior do Oswaldo? Boa noite, presidente, conselheiros. Sem querer ser redundante em cima daquilo que já foi falado aqui, mas eu acho que as contribuições, sem sombra de dúvida, são todas por demais importantes. Muito tem se falado no esforço do governo para construir um contrato melhor e que nós somos os primeiros a reconhecer. O secretário falou, eu faço questão também de colocar, do esforço do hospital para que esse contrato fosse construído. Nós estamos desde o dia 17 de janeiro com o contrato sendo prorrogado, que não é nem o que o município quer, nem o que o hospital quer, nem o que a população quer, mas se entendeu que numa troca de gestão, numa troca de equipe, se precisava um tempo adequado para fazer essa discussão. Então, a gente conseguiu trabalhar também nesse sentido. Os valores que estão sendo alocados a esse contrato, sim, são significativos, porque os serviços também são significativos. A frase é conhecida, ela é batida por muito tempo, mas eu acho que é importante que seja recolocada. Saúde não tem preço, mas infelizmente tem custo. Ela tem custo do material que a gente compra lá e que hoje ele não tem o mesmo preço que tinha no ano passado, ou há 2 anos. Ela tem custo na hora do profissional que está lá trabalhando e que precisa de uma remuneração adequada para estar lá de consciência tranquila, de cabeça tranquila, para poder fazer o seu melhor trabalho. Então, isso tudo vai se movimentando. Tem o custo do valor dos nossos funcionários, que não recebem ano após ano o mesmo salário. É uma questão lógica. Porque tem uma inflação, por menor que ela seja, existe uma recomposição que é necessária. Então, tudo isso vai pressionando um recurso que é finito e que é pequeno. Junto disso, nós temos uma tabela SUS que, em alguns casos, por exemplo, o Palmato, não reajusta desde 2006. Não sei se vocês sabem disso. Então, imagina que alguma coisa que era paga em 2006, hoje, em 2013, é paga a mesma coisa. O que se comprava em 2006, o que se compra em 2013, com o mesmo recurso, são coisas muito diferentes. Paralelo a isso, eu poderia começar a discorrer aqui para vocês, mas ia acabar tomando tempo demais, vocês todos já devem estar cansados disso. As exigências da legislação da saúde, ela vem cada vez mais suficiente e com lógica, para melhoria de processo, para melhoria de forma de atendimento, para uso de recursos mais avançados, só que na outra ponta ninguém remunera. A gente, o Hospital João Beck, acredita na possibilidade de construção de um modelo diferente. Construção não é entrega amanhã de um modelo diferente acabado, isso não existe. Não se chegou aqui, e a maneira que se chegou aqui é sim, como foi bem colocado já aqui, fruto do trabalho de um monte de gente há um monte de tempo antes de nós, alguns que ainda permanecem no hospital, outros quem sabe permanecem por mais tempo ainda. Não é algo que começou ontem e que vai terminar amanhã e vai continuar de uma outra forma. Isso não acontece desse jeito. A gente tanto acredita neste modelo, tanto acredita nessa possibilidade, que algo que se falou aqui, o valor que está sendo aumentado, o esforço do município para colocar mais dinheiro, que é verdade, parte desses recursos que a gente está colocando aqui, está falando desse aumento, são recursos que vêm do Ministério Federal, como, por exemplo, a habilitação dos leitos de AVC, que é um serviço a mais, que é um serviço que não existia, que não tinha dentro de Gravataí, que é uma habilitação que nós buscamos ainda na gestão do secretário Régis, na corrida no apagar das luzes, para assinar tudo e conseguir cumprir os prazos do Ministério da Saúde, e poder ter aqui um atendimento diferenciado que eles não se tinham, e que o treinamento começa agora no dia 9 de abril, se não me falha a memória, para a gente em seguida poder estar operando dentro desse modelo de trabalho. Mas um esforço que o hospital está fazendo é ter aceitado neste contrato exatamente o mesmo valor para os seus recursos próprios. A suplementação para os serviços hospitalares permanece a mesma. Os senhores prorrogaram o contrato? Os 25% sobre os serviços hospitalares permanece absolutamente o mesmo. Isso é suficiente? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas a gente está apostando que se construir um modelo melhor de trabalho,
se possa buscar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde credenciamentos e verbas que hoje não estão disponíveis aqui. Não só buscar no recurso próprio do município, que é finito. Infelizmente é finito. Quem dera a gente pudesse ter o dobro nessa secretaria. Seguramente o senhor seria uma pessoa mais alegre se tivesse o dobro de recursos para poder fazer saúde no município. E sim, a gente tem problemas estruturais que nós reconhecemos e que nós estamos dispostos a trabalhar para melhorar. Nós, o Hospital João Becker, é o primeiro a estar insatisfeito com o serviço prestado, por todos os motivos que eles estão discutindo, inclusive pelo motivo de estar fazendo 80% SUS, quando o medido, pelo recomendado, o sugerido, o exigido pela legislação é 60%. E se faz 80%. E se faz 80% porque é o único hospital da cidade. E 80% ainda é pouco. Porque numa cidade de quase 300 mil habitantes, nós temos 200 leitos disponíveis. Eu trabalhei em cidade com 120 mil habitantes, com mais de 300 leitos disponíveis e ainda faltava. Então, existe uma condição do recurso que é feito. É o melhor contrato que tem? Não é. Eu estou satisfeito com ele, não estou. O hospital não está satisfeito com ele. Acho que o gestor não está satisfeito com ele. Vocês provavelmente não estejam satisfeitos com ele. Mas é um trabalho e é uma aposta de uma confiança mútua que algo melhor possa ser construído. Não no imediatismo, não no curto prazo. A gente sabe que talvez a gente possa alcançar melhores patamares, melhores condições de trabalho ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E é isso, é essa a posição que o hospital tem. Desculpe, existem limites para o hospital também. Existem limites de comprometimento. Existem limites de trabalhar a multa. Eu acho que as multas estão estabelecidas com valores que são pesados. E a gente aceitou esses valores pesados porque acredita que vai poder trabalhar no sentido de não pagar nenhuma multa. Nenhuma multa. Porque esses valores, eles saem do hospital, eles impedem que a gente consiga prestar um serviço melhor e acabam se diluindo dentro do processo ou nos processos judiciais que não revertem para vocês na totalidade, revertem para alguns que necessitam e usam a via judicial. Então, gente, existem limites para todos nós e a gente também tem que tentar adequar essa forma de trabalho àquilo que é possível fazer dentro do hospital com um nível de coerência, com um nível de fiscalização, com um nível de participação do Conselho Municipal de Saúde, que eu procurei desde que eu cheguei aqui. Eu procurei o Conselho Municipal de Saúde desde que eu cheguei aqui. Eu sou oriundo do Conselho Municipal de Saúde. Eu conheço esse modelo. Eu não cheguei aqui ontem. Eu não cheguei nessa trajetória ontem e saber como é que as coisas funcionam. E acho que é o papel do Conselho, sim, está se apropriando, está trabalhando em cima disso. Se vai ser aprovado hoje ou não vai, isso é uma questão que eu acho que a plenária tem que decidir. Mas eu quero que vocês tenham, pelo menos, noção da opinião do hospital em relação a isso. Tem coisas para ser evoluídas, tem várias. Algumas coisas melhoraram nesse contrato, acho que muitas. Muitas nós precisaríamos que melhorasse, sim, porque os custos hospitalares eles não pararam de crescer. Em momento nenhum pararam de crescer. Os valores que o município coloca são suplementações e não são suficientes para pagar os honorários médicos. Não são. Nós temos que colocar mais valores para conseguir manter minimamente os profissionais adequados para essa prestação de serviço. Porque é uma questão de mercado. Eu não estou aqui para dizer se isso é muito, se é pouco. Deve ser pouco. Se a gente não consegue, se o município não consegue, se o hospital de Viamão não consegue, se o hospital de Cachoeirinha não consegue por esse valor, não vamos ser utópicos e achar que nós vamos conseguir. Não vamos. A gente tem um mercado aqui na região do Grande Porto Alegre que disputa esse profissional junto conosco a nível de dinheiro. E a realidade que nós fizemos. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, se tiver uma oferta de emprego melhor em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Ou não é assim que funciona? Por que para médico vai ser diferente? Não vai. É um direito também que assiste ao trabalho para médico. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. A gente está disposto no debate, sim, da construção, mas quero colocar também para vocês que nós também temos limites. Eu quero dizer para vocês que nesse período de reuniões com a Secretaria da Saúde, muitos desses limites foram excedidos. A gente foi convencido, vamos dizer assim, que na verdade foi isso que aconteceu no processo de negociação, foi convencido a abrir mão de vários limites em função de uma aposta de uma melhoria. Esses limites, acredito eu, nós chegamos num topo. Então eu peço também para o Conselho
a compreensão sobre isso, porque o contrato prevê, sim, mecanismos de controle, de punição, de fiscalização, e acho que tudo aquilo que o Conselho precisa. A gente permanece à disposição. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Bom, eu tenho 4 propostas aqui e fiquei com dúvida de uma, que é do conselheiro Gerson, que traz aqui para nós uma proposta de incluir no contrato, mas aí a gente tem que ver de qual dessas 3 propostas vai incluir essa proposta dele, de as multas serem revertidas em serviço. Isso. Mas em qual momento que a gente vai conseguir incluir isso nessa discussão? Não sei se eu estou sendo claro. Está trazendo uma proposta para a gente incluir no contrato essa tua proposta de se incluir. Mas a minha pergunta é a seguinte. Eu acho que é uma questão de regulamento, não? Mas assim, ó, eu não estou querendo discutir valores de multa e muito de outro, não. Eu quero deixar bem esclarecido isso aí. Porque, assim, eu sei que a gente já tem estabelecido esse tipo de instrumento, né, entre as duas partes já se reuniram de todo. Agora apareceu, por exemplo, assim, essa proposta com o parecer, né, da fiscalização, né, que está tentando alterar alguma coisa, né. Me parece que alguma coisa até já foi concedido, né, na nossa nova proposta aí, né, que chegaram a um denominador comum, né. Mas a minha preocupação seria o seguinte, assim, né, de que a gestão, né, pública, né, realmente se comprometa a fazer que esse dinheiro que você deixou de ser gasto no Dom João Becker, né, seja feito então uma prestação de serviço fora do município, né, ou pode ser até regrado com a questão da judiciária, né, para mim não há problema nenhum. Eu quero é que haja a prestação de serviço, só isso. Garantir o atendimento. Isso. Não vejo, presidente, como é que nós podemos amarrar isso no contrato. Mas uma coisa eu posso ver isso. Volto lá. A obrigação constitucional do município é de 15%, portanto 23%. Não, isso eu sei. Então, qualquer recurso oriundo de multa, coisa que nós deixemos de pagar, ele necessariamente está sendo aplicado na saúde. Necessariamente sendo aplicado. E não tem como vincular assim, olha, o dinheiro da multa, nós deixamos de pagar, nós vamos comprar serviços fora. Até porque nós já compramos muito serviço fora. Então, vamos comprar mais, se necessário. Não vamos deixar de comprar, passar a comprar, por causa de um regulamento desse. Nós não deixamos, até porque a grande maioria desses serviços que nós compramos fora é por decisão judicial. Vai lá, entra na justiça. Sim. Então não é. A tua ideia é espetacular, assim, do ponto de vista das boas intenções. A gente percebe o que tu quer, que tu quer garantir que esse recurso seja aplicado na saúde. Eu posso te garantir que será aplicado na saúde. Amarrar isso no orçamento, amarrar isso no contrato, eu na verdade, posso te garantir que a lógica, que o fluxo todo financeiro, orçamentário, é isso. O recurso ele não é aplicado em outra coisa que não saúde. ele não sai do orçamento, não ocorre, por exemplo, a cobrança da multa, o hospital não gera uma guia e paga na fazenda. Na verdade, a gente recebe o faturamento dele E aí é descontado. Justamente. E esse valor não é gasto de lá. Tudo, mas isso não quer dizer que reduza o orçamento da saúde porque teria que ter pago o hospital. Ele fica lá, que no orçamento. Eu sei que é pendente, tem as questões judiciais, nós todos, né, que eu até compreendo, né? Até tem a questão de sequestro, muitas vezes, que todo mundo não fica caro, não, né? Isso também é notório, não, né? Aí eu perguntaria o seguinte, né? Com essas prestações de serviço, né? Qual é se faz extra fora do município, né? Via judiciária, é maior que os valores das multas recebidas? É maior. Esse é o detalhe, não? Vale a pena a gente debater. Sim, é esse o pensamento. A questão das multas, tá? A ideia do geral é espetacular. Se nós estivéssemos falando de uma multa que o mercado aplica, por exemplo. Nas nossas relações comerciais, quando a gente vai ali e compra uma geladeira, quando vende um terreno, os contratos falam lá em multas de 10%, o Código Civil estabelece parâmetros para isso, tetos para isso, 10%, 12%, né? Quando o negócio não se efetivo, por atraso ou por mora. Nós estamos falando
de uma multa de 120%, de 130%, de 140%. O Geraldo, por isso que eu acho que houve uma pequena confusão, porque veja que aqui se fala em multa de 20%. Eu acho que aqui está o equívoco. Nós não estamos falando de multa de 20%. Nós estamos falando de multa de 120%, de 130%. Se eu passar a aplicar a multa de 20%, o valor médio do procedimento é R$ 1.500. Bem, se tu não fizer o valor, se tu não fizer esse procedimento que custou R$ 1.500, tu vai me pagar R$ 300 de multa. 20%. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se tu não fizer, tu vai pagar R$ 1.800 de multa. Então, se eu aplicar a regra dos 20%, a regra que está sendo proposta é a seguinte: eu aplico 20%, se o cara reincidiu, se o hospital reincidiu, depois eu vou aumentando até o limite de 38%, ou aplico 38% além do que já está aplicado. Vai sair mais barato. Eu tenho medo de propor isso aqui, porque o Oswaldo vai aceitar. Se eu disser para o Oswaldo o seguinte: olha, em vez de 120 eu vou te cobrar só 20%, e se tu reincidir durante 3 meses eu vou te cobrar mais 40%, ele vai aceitar. O pesado para ele é pagar 120 no mês, 120 no segundo, 120 no terceiro. O incentivo para que ele cumpra é dizer que se ele atingir 95% da meta, ele vai pagar 110, se ele atingir menos de 95%, ele vai pagar 120, e assim sucessivo, apertando ele na medida que ele não cumprir as metas. E só para vocês terem um exemplo, o hospital de Viamão, o contrato é com o Estado, e lá diz o seguinte: que se ele atingir até 90% das metas, ele não paga multa. O contrato que o hospital tem, o Hospital de Viamão, o Instituto de Cardiologia, que administra o Hospital de Viamão, tem com o hospital, tem com o Estado do Rio Grande do Sul, no tangente à traumatologia. Diz lá que se ele cumprir 90% das metas, ele não paga multa. O contrato que se tem em Canoas, a Prefeitura de Canoas, o Hospital Graça, eu acho, o hospital que cuida da traumatologia, a mesma coisa. Até 90% o cara não paga multa. E as multas que são pagas é 20%, 30%. Não é 120%, não é 130%. Entendeu? Então, a tese é boa. Ó, se no terceiro mês reincidir no não cumprimento da meta, eu te aplico mais 40%. Só que se a gente botar na ponta do lápis, vai ser mais barato para o hospital. Estamos falando de 120, 130, 140%. Estamos estabelecendo isso de acordo com o cumprimento das metas. Agora, por outro lado, só para encerrar, isso, pessoal, nós estamos falando de uma relação contratual. Isso não é a vontade do município nem do conselho. Né? Nós gostaríamos de apertar mais. Se o hospital topar, eu topo. Eu não estou aqui. Se o hospital topar aplicar os 40%, eu topo. Entendeu? Se o hospital topar me fazer os serviços mais baratos e aceitar pagar uma multa de 500%, eu topo. O problema é que essa é uma relação contratual que envolve o interesse do hospital. Na minha opinião, está mais do que razoável. Mais do que razoável. Não depende da vontade exclusiva do gestor, e não depende da vontade exclusiva do conselho, e não depende da vontade exclusiva dos dois contra o hospital. E se o hospital não estiver disposto, quando nós vamos comprar qualquer coisa, nós vamos fazer um contrato nas nossas vidas privadas de qualquer coisa, nós lemos ali a multa e aceitamos ou não, dependendo da nossa condição, do risco que queremos assumir e etc. Então, as multas que estão sendo aplicadas, previsto, eu repito, não quero cobrar um centavo de multa, mas elas estão pesadas. Essa foi uma pauta que durou tempo, viu, gente? Durou tempo, porque o risco do hospital é muito grande. E a questão não está só aí, né? A questão está na fiscalização que todos nós temos que ter, e o hospital mais ainda, no serviço de traumatologia que está lá dentro do hospital prestando. Né? Os doutores da traumato precisam ser acompanhados por nós, saber qual tipo de procedimento, o que estão fazendo. Voltando, Geraldo, para a questão das eletivas. Das eletivas junto com a da urgência. Eu reforço o seguinte: nós estamos criando. Esse é o ponto. Eu não consigo medir o que eu vou ter de urgência e emergência todo mês. Eu estou ampliando de 40 uns quebradinhos para 80 número de cirurgias no globo geral. Eu gostaria de ter mais dinheiro para comprar mais. A histórica em 2012 não chegou a 30 de urgência por mês. Não chegou a 30. Esse dado é importante. A média histórica em 2012, se nós calcularmos lá em 2012 tudo que foi feito de cirurgia de urgência e emergência, não chegou a 30.
Quer dizer, neste conceito, se manter essa média, se nenhuma tragédia acontecer, nós vamos ter um saldo todo mês de 50 das eletivas. Pois nós não temos tido nenhuma. Desde janeiro, que as cirurgias de traumatos estão enterradas. Então, há avanços sim, não vamos, por favor, vamos ser justos, há avanços sim. E misturar as duas coisas não significa a solução. A gente pode misturar, mas eu vou diminuir de 80 para 50. Porque eu também tenho um limite financeiro, orçamentário disso. Né? Hoje é assim, é 40, tudo misturado. Eletiva e urgência. E hoje também, outra coisa que hoje é diferente. A multa hoje, ela está misturada com a eletiva. Então, significa dizer o seguinte, que cada uma de traumato que o hospital não faz, mas ele faz uma de urgência e emergência qualquer, lá, o cara que quebrou a pontinha do dedo, o cara que fez qualquer coisa que seja considerada uma cirurgia de urgência e emergência, como ela está no globo, cada uma de traumato que custa mais caro, que o hospital deixa de fazer, mas faz a outra, eu não aplico a multa. A mais barata compensa a mais cara. A mais barata compensa. Isso é uma distorçãozinha que a gente, com resistência do hospital e com resistência da equipe de traumato que está dentro do hospital, a gente mudou. Não, vamos dar um tratamento diferenciado para traumato. Vamos dar um tratamento diferenciado para traumato, porque nós queremos atacar a fila. Se temos uma média histórica de 30, foi bem lembrado, não está esquecendo esse dado que é fundamental. Temos uma média histórica de 30, nós estamos querendo dizer o seguinte, olha, que se mantida essa média histórica, nós vamos conseguir atacar a fila em pelo menos 50 pacientes por dia. Uma outra inovação, nós vamos dizer o que vamos fazer. Não é solto, não é o hospital que vai escolher a cirurgia que quer. Nós vamos dizer a cirurgia que queremos. Este modelo foi exaustivamente debatido durante um ano, eu participei de boa parte dessa discussão, entre o Estado e o Instituto de Cardiologia. Discutiram este modelo de contratar um globo geral e tirar dali as traumatos. Não tem dado problema. Agora, evidentemente, aí cabe a fiscalização do hospital, do gestor, do conselho. Nós, a cada 3 meses, cada 2 meses, mas a cada 3 meses, vai escrever no contrato, a gente pode fazer, ou todo dia, podemos fazer um pente fino. Até quando chegar à conclusão do hospital, assim, aparente, tu está fazendo todas de urgência e emergência, e as eletivas aqui, tu não está fazendo, o que está acontecendo, por que a tua média aumentou tanto, o que está acontecendo. E esse contrato pode ser revisto a qualquer momento. Pode ser revisto a qualquer momento. Então, nós, experiência de advogado, nós ficaremos uma semana prevendo o contrato, nada mais é do que lei entre as partes, tentando prever uma situação fática. Nós vamos ficar uma semana aqui prevendo as situações fáticas que poderão ocorrer. Ah, mas pode isso, mas pode aquilo, o ideal era isso, o ideal é aquilo, e nós não vamos chegar perto do ideal nunca. O contrato também é assumir riscos. Eu vou assumir as minhas obrigações, os meus direitos, e vou fiscalizar e vou ver o que vai dar. Não vamos prever tudo. Bom, eu pretendo fazer encaminhamento de votação, vou conceder mais 2 falas, pedir para os conselheiros ser breve, para a gente encaminhar então o processo. Bem rapidamente então, só em relação ao secretário, se me permite fazer a observação, a sua raciocínio estaria correto na questão do valor maior para a nossa proposta, se a base de cálculo não fosse diferente. Na verdade, a proposta que a gente traz, que é o que constava no contrato anterior, 20% sobre o valor pago de suplementação de todas as internações cirúrgicas do mês, que era isso que tinha no contrato anterior que o conselho me passou. Então, o raciocínio estaria correto, com todo respeito, mas a observação, o seu raciocínio estaria correto se a base de cálculo fosse a mesma. O que vocês estão propondo é uma multa, um percentual maior, mas sobre um valor da cirurgia individual, enquanto que antes tinha 20% sobre a totalidade da complementação. É o texto que tem aqui. É um valor absoluto sobre a média. É só que antigamente eles alcançavam a meta, porque não faziam tão mal. E esperamos que continue alcançando a meta. É isso que a gente quer garantir a população. Mas aí ficou mais vantajoso, é isso que eu insisto. Bom, porque é aquilo que eu estou dizendo antes, como tu jogava a multa para o Globo, tudo virava cirurgia de urgência e emergência. Aí o hospital sempre atinge. Agora não, agora eu estou sendo específico. Bom, e aí, só uma pergunta dele, secretário. E aí, em relação à questão da separar urgência e emergência, eu já manifestei aqui, fiz todas as considerações, não vou ser repetitivo, não vou cansar você dado o adiantado da hora. Enfim, reitero o que eu já falei em relação ao eletivo e urgência.
Então é isso, eu insisto na questão de que o Conselho tem que ser dotado desse mecanismo de função do propósito para realmente garantir que esse contrato seja cumprido na íntegra e seja garantido os direitos do paciente, que tenha realmente todos os serviços que estamos se comprometendo, que os Estados estão se comprometendo a prestar, realmente sejam cumpridos durante os 12 meses do ano. Obrigado. Quem foi que comentou que o ano passado foram feitas só 20 cirurgias de traumato? Urgência e emergência. Urgência? A média deu 30 meses? Urgência e emergência, não traumato. Urgência e emergência. Ah, não é referente ao traumato. Urgência e emergência. Porque eu estranharia esses dados, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, não estranharia. Porque foi um sufoco tremendo o ano passado, atendimento em traumato, urgência, emergência, cirurgia ali. E pessoas que tinham prioridade no atendimento, como idoso e criança. De aguardar 6 meses e eu cobrando, e os familiares cobrando, e a pessoa ficando toda detonada, toda torta, com agravo no estado de saúde. O senhor, ex-secretário, é testemunha disso. Foi um sufoco. Então, de dizer que desculpa, eu tinha entendido errado, então, que a média era 30 cirurgias, emergência e urgência, quando o médico chegava e dizia assim, eu não vou atender porque a prefeitura não paga o hospital. Onde é que já se viu isso? Dizer para o paciente, o que o paciente tem a ver com isso? Era só esse comentário que eu entendi mal, achei que era de falar. Desculpa. Fala, presidente, não fala. Eu queria para o secretário trazer dados e estatísticas de entradas de acidente da SAMU no Hospital Dom João Beck, quais os pontos de maior acidente e durante o ano de 2012, quais os locais de maior acidente, os dados para o Conselho, para a gente ter esses dados, e os acidentes, os índices, para a gente fazer um levantamento também, para a gente ter assim, o fluxo de atendimento no Hospital do Dom João Beck, de números de acidente, de vários pontos na avenida da SAMU, vários pontos de maior acidente também, para a gente poder não sei se tem caminhado, mas não sei se faz o locais de maior índice. É muito importante também. Bom, conselheiro, assim, com relação a este ponto, eu acho que eu considero relevante e importante a gente ter esse conhecimento dos dados, mas infelizmente nesse momento eu tenho que encaminhar para votação. A gente pode posteriormente estar encaminhando, solicitando à Secretaria essas informações. Até amanhã mesmo vou estar encaminhando um ofício e pedindo esse tipo de informação. Mas a gente tem que encaminhar a votação. Acho que já teve uma discussão prévia aqui e a gente precisa considerar. Mas antes, gostaria de considerar ali a questão do Gerson, que eu, da minha parte, considero que a gente teria que discutir melhor este ponto de sucesso para nós. Que acho que fica um pouco delicado a gente conseguir incluir uma coisa no contrato agora que realmente não esteja muito bem preparado para isso. Marlon. Uma questão de ordem, senhor presidente, a votação será encaminhada do contrato ou a votação do parecer? Vai ser as 3 propostas. Eu tenho 3 propostas aqui. Aprovar o contrato apresentado aqui pela Secretaria, aprovar o contrato através do parecer que foi lido aqui, e a terceira proposta é prorrogar esta votação. Para novos adendos. É isso? Conforme a solicitação aqui do Simbres. Eu queria fazer o seguinte, eu acho que não fiz o que compreender. Tá? A minha preocupação não é em relação à formulação do contrato, e sim a questão do compromisso do gestor em fazer que esse recurso faça para o usuário, né, para o serviço de prestação do usuário. Não? Então, assim, eu não quero colocar aqui, né, alguma coisa em xeque, dúvida, assim, né? Vou acreditar, assim, na palavra do secretário, tá? Que até agora, por exemplo, tem demonstrado, né, que veio para melhorar mesmo, né? Tanto é verdade, mas assim, não sei se aderir
identidade, já que tem como município as coisas mais, né, e o trabalho que vem feito, né, conseguiu aumentar de 99 para 110, fechar essas coisas, né, e levou a qualidade do contrato com o hospital. Né. Então, assim, eu não gostaria de ver vinculado, né, a minha proposta à votação do contrato. Entendeu, né? É vinculado à palavra, né, do município em usar esse dinheiro, né, para a prestação do serviço. Mas só para eu esqueci de te dar um dado muito importante. Além das judiciais, nós temos uns processos que chamamos de administrativos. São serviços que o hospital é habilitado a fazer, mas não está contratado para fazer. E aí faz o serviço, atende o paciente e entra no processo administrativo de cobrança. E isso deu, ano passado, não tem citado, mas deu alguns milhões, talvez. Deu 2 milhões, acho que. 2 milhões, acho que. O total era... Eu gozei do hospital ano passado. No ano passado o hospital pagou de multa, vocês devem saber disso, está na rede relatória, coisa de 600 e poucos mil. E paguei administrativamente muito mais que isso, não sei o número correto, muito mais que isso. Então, só por aí a gente já mostra que o valor da multa está sendo revertido em serviço para o cidadão. Quero trazer, com a licença, dizer, para finalizar minha fala, eu iniciei minha fala pedindo desculpas pelas falhas, pelos erros na condução, assumo todas elas pessoalmente. Acho que a gente perdeu, talvez, em qualidade do contrato, perdemos em contribuições. Se tivéssemos estreitado mais essa relação entre o hospital, o governo, o gestor, o conselho, etc. Foi falha. Isso não significa nenhum milímetro de desrespeito, desconsideração ou desconstituição do relevante papel que o Conselho tem. Quero dizer com todas as letras que quero ter um Conselho com a mais ampla autonomia, quero ter um Conselho a mais ampla relação institucional, respeitosa. Estou avançando muito na relação com esse rapaz aqui, que a gente está construindo um diálogo muito positivo. Quero estreitar cada vez mais isso, respeito ele pra caramba como servidor público, como conselheiro, e quero ter essa relação aberta com todo o Conselho Municipal de Saúde. Se cometemos falhas agora nessa nossa primeira experiência, atribuam isso à nossa falta de experiência e, mais do que isso, à nossa vontade de acertar. Desde o primeiro dia estamos sendo pressionados, tensionados, legitimamente pela opinião pública, pelo governo e pelo próprio hospital, que tem dito o seguinte: olha, meu contrato eu nem sei, como é que fica depois? O que nós vamos dizer para a população? Eu não vou prestar serviço de graça, para pagar tem que ter contrato. O que eu vou dizer depois? E nós estamos esticando esse assunto com falhas daqui, falhas de lá, com virtudes, o produto é esse. Então, o pedido, queridos companheiros, queridos gestores desse time que é SUS, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de SUS, não fala de partido A, partido B. Eu queria humildemente dizer o seguinte: vamos aprovar hoje esse contrato. É o apelo que eu faço. Vamos aprovar hoje esse contrato. Vai nos gerar transtornos. Nós temos um contrato que já está vencido. Se nós não assinarmos esse contrato, para eu poder assinar esse contrato com previsão de vigência a partir do dia 1º de abril, para arredondar, eu tenho que startar esse processo imediatamente, eu tenho que ter parecer da Procuradoria-Geral do Município, eu tenho que ter impacto financeiro, eu tenho que ainda parar, de repente, algumas arestas com o governo, para startar o processo de efetivamente contratar. Nós queremos, segunda-feira, assinar o contrato para que ele passe a ter a sua vigência a partir do dia 1º de abril, que é para fechar o mês redondo, mas para isso eu preciso imediatamente a autorização deste Conselho. Erremos, acertamos, falhamos ou não, eu quero pedir esse voto de confiança, e o apelo que eu faço é que a gente saia daqui hoje com esse contrato aprovado, para que eu possa amanhã já startar as formalidades de assinatura do prefeito e a burocracia que é a máquina, para que a gente possa imediatamente, a primeiro, poder botar ele em execução. Isso nos gera transtornos. O hospital não pode trabalhar sem contrato. O hospital hoje tem um contrato que vence amanhã. Segunda-feira não tem. O hospital não pode trabalhar sem contrato. Se não tiver uma sinalização objetiva, eu não sei que solução a gente vai dar para isso. É falha da condução, é isso, é aquilo, é excesso? Pode ser. Mas o fato é que nós temos esse problema com o objetivo. E o tempo, acho que é aquilo que eu disse, a gente vai ficar aqui exaustivamente e não vai conseguir aperfeiçoar. E ele não é um documento acabado, né? A qualquer momento eu estou à disposição, nós podemos discutir, conversar, melhorar, não tem problema nenhum. Mas eu não posso deixar de pedir o voto, né? Pedir o voto para os conselheiros,
para que votemos a favor do contrato hoje. Perfeito. Então a gente tem 3 propostas e eu já quero saber aqui os conselheiros estão aptos para votar aí, se manifeste aí para poder identificar os conselheiros. A dona Terezinha está suplente federal. Por favor, só para me contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Então vai ter que ser nominal a votação aqui das 3 propostas. Eu vou pedir para cada um aqui se manifestar em qual das 3 propostas, enfim, quer então para essa reunião de hoje. Perfeito? Então vamos começar aqui então pelo Luiz Antônio. Aprovar o contrato, aprovar a parecer ou prorrogar a discussão. Segundo. Eu entendo a proposta do secretário, eu entendo o papel do hospital, mas eu entendo o nosso papel, gente. Eu entendo o nosso papel aqui, que é importante. Eu ainda fico com a minha tese. Qual delas? Você esperou até hoje? Esse governo ia aprovar o contrato. Eu voto por aprovar o contrato, com incluído essa alteração, contemplando o nosso parecer. Contemplando o parecer. Nosso parecer. Eu, Maria Salomé, a mesma coisa. Né, como tu pede aqui de aprovar o contrato, aprovando as nossas... Talvez parecer. Se for contemplado, nosso parecer, eu também vou. Sim, não. Se o parecer está sendo aprovado, o contrato vai ser aprovado no conforme do parecer. Exato. Ratifico o meu voto. Vou votar no segundo. É a diferença das multas, secretário. Pessoal das multas, né? Isso, se retirar aquele item até o se tirar. Bom, a gente tem processo de votação, a gente não. Regimentos internos e não tem como estar discutindo agora. Só que isso é das multas, tem que ser bem claro. Só isso. Eu só acho que teria que ser claro quais são os procedimentos, quais são os tipos de cirurgias quantitativas e a escala de plantão que não está contemplada no contrato. Então eu acho que é o terceiro. É o terceiro. Segundo. Partindo da comissão que já aprovou o contrato Número 1. A comissão já foi aprovada. Não entendi. Essa proposta aqui já foi. Está considerando que está aprovado. Que é a número 1, isso, conselheira? Que é a número 1. Sim. Aqui, conforme, se é como a secretaria conforme o parecer da comissão. Tá, então vou tirar aqui e vou passar para cá. Eu só quero fazer uma consideração, que na verdade assim, tem um único item dentro do parecer aqui que ficou, que a discussão ficou em aberto com a questão das multas. Porque se esse item aqui não for contemplado, até o próprio governo aqui do hospital votam pela aprovação do parecer. Só que o item das multas aqui é o único item aberto. Todos os outros já estão contemplados. E a definição das eletivas. Só para ver essa situação vale a pena. Quando a gente está dividido, fazendo apelo na aprovação, nós estamos convencidos de que o que está aqui está contemplado. E reitero, vamos discutir a noite inteira, a não ser que alguém tenha preconceito com o debate, mas vamos discutir a noite inteira e eu estou provando que a nossa multa está muito mais salgada do que está proposto. Mas se é esse o ponto, vamos continuar discutindo então. É a definição de eletiva, secretário. Olha só, né? A definição de eletiva, ela depende de recurso financeiro, que a gente pode até melhorar durante o contrato, a não ser que me aponte de onde tu quer tirar. E a gente pode fazer discussão financeira do contrato, onde diminui o pediatra para sobrar dinheiro para traumato. Secretário, discussão de eletiva. Então é o seguinte, só presidente. Eu não tenho hora para ir para casa. O meu compromisso é que o hospital continue funcionando.
Se há dúvida sobre isso, eu estava muito tranquilo, achando